Tá começando mais um Talk da Saúde Cash, um lugar pra gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem tá falando aqui é a Rafa Brandão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Edma Alves aqui. Muito obrigada por estar mais um episódio com a gente, ouvindo o Talk da Saúde. Hoje, Rafa, hoje você tem que compartilhar esse episódio muito. É verdade. Por quê? Porque você está ajudando muito a gente a crescer. No último ano a gente cresceu bastante, mas, por favor, se você ainda não segue a gente em alguma das redes, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Spotify, faça isso agora, porque é muito importante para você mostrar para as plataformas que o conteúdo é relevante. Por favor, compartilhe com a gente. É isso, galera. A gente também gosta muito do feedback que vocês estão dando pra gente, então continuem comentando nossa foto, mandando direct, falando lá no YouTube, lembrando que a gente tá no YouTube também. Então, além de seguir, obviamente, continua fazendo esse movimento aí, porque isso tem ajudado a gente muito. Mas hoje, Ned, você falou que a gente tem que compartilhar esse episódio, porque realmente é um episódio muito relevante, num tema onde está sendo muito falado agora, principalmente quando a gente trata questões mentais, saúde mental, que a gente já falou bastante aqui. Esse tema, talvez na busca do Google, é um dos primeiros que aparece quando a gente foca nisso. Rafa, sabe de uma coisa que eu me toquei? A gente faz um mistério inicial sobre o tema, né? Sobre a convidada, mas as pessoas já viram a arte do nome e do convidado. Não, acho que as pessoas confiam na gente ouvindo o Talk da Saúde até sem saber. Óbvio. Não, eu tô dizendo nesse momento inicial, elas já viram na arte o nome do convidado e já viram o tema. E a gente faz todo esse mistério inicial aqui, mas a pessoa Vou parar de botar o tema. Mas, Rafa, o tema de hoje, o burnout, é uma palavra inglesa, Rafa, olha aí, que significa quando algo para de funcionar por exaustão, assim, né? Então a gente vai falar como isso se aplica para nós, seres humanos, o que é isso? Agora que ela é uma doença ocupacional. Exatamente, Edma. Para quem não sabe, não está ligado ainda, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde classificou o burnout como uma doença ocupacional. Então a gente vai entender o que é isso, né? O que é uma doença ocupacional? Para você que não entende, então a gente trouxe aqui a Marina Diuana para ajudar a gente. Psicóloga, número 1 do é isso, Edma? Número 1 do quê? Número 1 lá da prova do doutorado. Parabéns! Ai, obrigada. Marina, seja muito bem-vinda ao Talk da Saúde. Queria agradecer por você ter topado participar aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho desse tema. Por favor, queria que você se apresentasse. Brincadeiras à parte, é verdade. Um parabéns. Parabéns. Mas, por favor, se apresente para quem não te conhece e, principalmente, por que a gente tem que falar, por que é importante a gente olhar para o burnout, principalmente hoje em dia? Bom, primeiro agradecer imensamente ao convite, dizer que eu acho que nesse momento a gente poder contar com um podcast que toque em temas relevantes na saúde é alguma coisa que é muito significativa. Acho que essa pandemia, de certa forma, mostrou para a gente o quanto que a saúde mental é importante, o quanto que a saúde física é importante, né? O movimento. E, enfim, estou super contente de estar participando aqui com vocês. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho dentro de um referencial psicanalítico, atendo criança, adolescente, adulto, e apesar do meu mestrado ter sido em psicologia clínica, agora eu estou fazendo o meu doutorado em saúde da mulher e da criança no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital vinculado à Fiocruz. E, portanto, né, dessa vez estou fazendo essa trajetória acadêmica ligada à saúde pública. E por a gente estar falando sobre isso, eu acho que o burnout ele é um tema que é muito caro. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre burnout, porque essa é uma doença que cresce cada vez mais e que está relacionada a uma lógica capitalista de produção, onde o trabalhador é cada vez mais exigido. Eu acho que é importante também a gente colocar, né, que o home office, inicialmente entendido como uma possibilidade do trabalhador gerenciar o seu próprio trabalho, muitas vezes, na prática, um apagamento
rompimento dessa delimitação entre o âmbito do trabalho e da esfera privada, o que a gente vê é que as pessoas acabam trabalhando muito mais horas, né? Como se elas tivessem, como se elas precisassem o tempo todo responder a essas demandas do trabalho. Então, a gente teve também um aumento muito grande dos casos de burnout em home office, que a princípio a gente imaginava que seria um mecanismo que faria com que as pessoas pudessem vivenciar uma forma mais autoral em relação ao seu próprio tempo de trabalhar, né? E a gente vê que muitas vezes na prática não é isso que acontece. Eu tive, por exemplo, pacientes aqui dizendo que respondiam e-mail, né, que o chefe mandava e-mail 10 horas da noite, né? E que eles se sentiam, de certa forma, compelidos a responder essas demandas. Então, na verdade, muitas vezes a gente pode pensar numa extensão do seu horário de trabalho, que quando você está no escritório, no lugar circunscrito, você talvez ficasse, de certa forma, também um pouco mais protegido nesse sentido. Só para a gente problematizar também que eu acho que o home office trouxe outras questões assim, para a gente pensar. É verdade. E isso parece até que assim, pode ser algo cultural, obviamente, mas é bem universal, né? Eu lembro que eu estava ouvindo, não sei se estava ouvindo ou lendo uma reportagem, onde Portugal também estava com esse problema de chefes de mandarem e-mails, ligações muito tarde, fora do horário de trabalho, quando não era home office, e eles criaram uma lei de que agora é proibido o chefe fazer isso, questões jurídicas, né? Pode ganhar. Será que lá eles obedecem essa lei? Né? Nossa, não faço ideia. Porque, infelizmente, né, assim, o que a gente percebe na prática é que muitas vezes tem um abuso nesse sentido. Enfim, é só para a gente poder pensar a respeito. Aqui existe essa lei sobre isso? Acho que não, Rafa. Não, né? Não sei te dizer, mas posso te dizer seguramente que se ela existe, ela não. Existem questões que a pessoa pode reivindicar com relação à hora extra e tal, mas aí é uma briga pós saída do trabalho, mas não existe nada impeditivo do contato do chefe com a pessoa pós horário de trabalho, eu acredito. Mas eu acho que de toda forma é alguma coisa que vem de acordo com essa lógica de que você tem que estar disponível para o trabalho. Né? É um olhar para a produtividade, como se só produzindo excessivamente, você se tornasse uma pessoa útil. Tem essa questão utilitária do trabalho. Isso é muito cultural, assim. A gente já escuta alguns podcasts de negócios, né, de outras pessoas, nada a ver com a nossa área. E vira e mexe, eu lembro de encaminhar assim, para a Rafa e falar assim, olha essa parte, cara, olha que impressionante o discurso dos empresários. É uma cultura do over-delivery, né? O empregado que quer crescer, ele tem que entregar mais do que é esperado, mais do que a empresa pede, mais do que o chefe pede, para ele crescer. Óbvio que superar a expectativa, seja do cliente ou seja do seu chefe, sempre é bom, ok. Mas é uma cultura do over-delivery e lógico que para você entregar mais, você tem que se entregar mais horas do seu dia para isso. Exato. E aí eu falo para a Rafa assim, cara, engraçado, eu nunca vi um over-delivery da empresa, né? Tipo assim, cara, olha, esse mês eu vou te antecipar um over-delivery, é muito cultural sempre do empregado para a empresa, da hierarquia menor para a hierarquia maior. Ah, mas quem quer crescer é o menor. Quem quer ganhar mais é o empregado. Então, assim, tipo assim, mas não é uma contrapartida? Não é todo mundo vai ganhar? A empresa também não vai ganhar? Então, é muito cultural isso, Marina, é muito. E qual é o preço que você paga, né? Assim, para você entregar mais e você disponibilizar mais horas do seu dia, qual é o preço que você está pagando? Né? Porque, simbolicamente, o empresário pode ganhar mais, mas você, enquanto indivíduo, certamente está perdendo em outros aspectos. Acho que é importante pensar sobre isso. Gente, já vou fugir aqui, vou dar minha viajada inicial aqui, Rafa. Adoro. E como é assim, por exemplo, um aspecto de família. Você um aniversário que você não foi por algum motivo. Se você falar assim, não vou não porque eu tô cansado, vou dormir.
a família vai ver com maus olhos. Mas se você falar assim, não vou não porque eu estou trabalhando, é aceitável. Então, você abrir mão das coisas pelo trabalho, culturalmente também ela é mais aceitável na nossa sociedade. Sim, então, a gente acaba falando isso rotineiramente. Não vou não porque eu trabalho. Não posso fazer isso, não posso ficar com o filho, não posso malhar, não posso... E aí, tu vai percebendo quantas coisas, por culturalmente ser aceitável, pelo trabalho vale a pena. Pelo trabalho vai ter uma recompensa e você vai entrando nesse ciclo, né? Porque a lógica capitalista, ela entende que o seu valor está no trabalho. É como se tudo que tivesse fora dessa esfera não tivesse valor. E aí eu acho que a gente que trabalha com saúde, a gente tem que problematizar esse tipo de coisa. Até porque a gente tem, né, eu digo eu e todo mundo que trabalha com saúde mental, a gente vem recebendo cada vez mais pessoas que estão adoecidas por essa lógica de trabalho. Então, o fato do burnout ter se tornado uma doença ocupacional, isso não se dá à toa, isso não é acaso, né? Isso tem a ver com uma forma de olhar para o trabalho historicamente que atualmente está sendo problematizado. Sim, e aí eu queria entender, então vamos entrar um pouco mais nessa classificação de uma doença ocupacional, né? Como a gente falou no início, é uma palavra que traduz um pouco de exaustão. E aí ela é uma doença que foi considerada ocupacional porque as pessoas relatam essa exaustão no trabalho, é isso? Vamos lá, então vamos para a definição, né? O burnout, ele é um transtorno de ansiedade que ele é desencadeado na esfera laboral. Ou seja, ele é um esgotamento físico e mental que está relacionado com o trabalho. E por isso que ele passa a ser entendido como uma doença ocupacional, porque ele está vinculado ao ambiente de trabalho, entendeu? Então, essa é a definição do burnout. E muda alguma coisa na prática, Marina, essa classificação? Porque ela sempre houve, mas ela não era classificada como uma doença ocupacional. O que isso na prática muda? Então, Rafa, o que eu acho que muda na prática é que, a partir do momento em que ele passa a ser entendido como uma doença ocupacional, as empresas elas vão ter que olhar para essa doença com a seriedade que ela sempre teve, né? Então, a partir do momento em que as empresas precisem questionar a lógica mercadológica, elas vão compreender que elas também contribuem para esse adoecimento. Porque a gente não pode esquecer, por exemplo, que toda empresa quer retorno financeiro. E passa a não ser interessante você ter vários funcionários afastados diante de uma lógica de trabalho que você mesmo produz. Então, o que isso significa? Isso significa, na prática, afastamentos, aumentos de processos trabalhistas. E aí, assim, você não pode perguntar, e o que você vai fazer com isso? Eu acho que é importante a gente pensar em formas de trabalho que olhem para a multiplicidade dos indivíduos, que garantam uma qualidade de vida e que permita que o funcionário tenha seus horários respeitados, se sinta valorizado, participante na empresa, que ele tenha voz ativa naquilo que o aflige, naquilo que o incomoda. Então, eu acredito que tem um valor muito grande do burnout ter se tornado uma doença ocupacional, porque acho que só assim ele pode ser visto na complexidade dessa questão, assim, que antes, né, podia ser alguma coisa vista só no âmbito individual. A gente pode falar do indivíduo que sofre, dessa pessoa que está afastada sofrendo burnout. Mas é importante que a gente pense qual foi a lógica que produziu esse adoecimento. Né? As empresas precisam se responsabilizar também pelos seus processos de trabalho. Com certeza. É aquela velha história, né, que a gente fala muito da área da saúde. Muitas das vezes, quando mudou a definição de saúde, porque antigamente a gente focava muito na doença, né? A gente focava em ficar apagando esse fogo que está acontecendo, mas não ia na causa. E é isso que você está querendo dizer, né? Que vai ter uma responsabilidade mútua também da empresa e do indivíduo. Pra saber como é que evita. Sem dúvida. Porque é isso, assim, é você não desconsiderar que a empresa trabalha dentro de uma lógica capitalista, então, evidentemente, ela almeja
o lucro, mas, ao mesmo tempo, um funcionário ou vários funcionários que estão adoecendo por conta do processo de trabalho, eles estão querendo dizer alguma coisa com isso. Não é alguma coisa com a qual a empresa possa se eximir totalmente. Eu acho que é muito sério. Verdade. Só uma pausa, Edma. Eu adoro essa frase, que essa frase é clássica de psicóloga. Qual? Eles estão querendo dizer alguma coisa com isso. Eu achei que era se eximir. A Florina pode se eximir disso. Também tem muito isso. Tô sendo muito clichê, meu Deus. Mas eu acho que a gente não começa... consegue fugir muito, né? Da nossa formação. Muito bom, adoro. A gente pode fazer alguns paralelos, então, eu acho que com o burnout. A gente pode fazer, por exemplo, por exemplo, com a obesidade, que me veio aqui na cabeça. Quando a gente começava a se responsabilizar, a gente antigamente, ainda hoje, mas espero que cada vez menos, a gente responsabiliza demais o indivíduo por aquilo e esquece do fator de influência do ambiente. Eu acho que o burnout, ele está começando a entrar na mesma complexidade no sentido assim, a pessoa ela está com transtorno de ansiedade, mas porque tem um ambiente too much para ela, né? Que adoece ela, que ela não está sendo capaz de saber lidar com esses estresses, esse ambiente mesmo, né? Ambiente, entenda, não só o ambiente físico, né? Mas todas as informações que ela está recebendo. Então me veio muito esse paralelo, que a gente deixa de responsabilizar o indivíduo como fraco, que não aguenta. Exato. E aí eu começo a te falar, já te faço uma outra pergunta. Como não fazer para não cair na história do... Acho que está claro agora, né? Para não cair na história do mimimi, que é o funcionário que é o fraco, visto que não é um na empresa, vira e mexe é muitos, né? Cada vez mais comum. Essa percepção da empresa ou do chefe, de todo mundo, perceber que, cara, então não é um que é fraco, porque eu demiti esse, veio outro e teve a mesma coisa, e no outro setor teve a mesma coisa, e no outro... Tipo, não é uma coisa individual, né? Sim. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, assim, é importante que as empresas garantam espaços democráticos onde os trabalhadores possam se colocar, possam falar daquilo que os incomoda, porque não adianta nada você falar sobre tudo que está ruim quando você está fazendo o demissional da RH. Então, assim, é importante que as empresas ofereçam essa possibilidade de fala. Então, assim, tem muitas pesquisas de clima que as empresas já habitualmente fazem para ter um feedback dos funcionários em relação ao clima de trabalho. Acho que, hoje em dia, muitas empresas também já conseguem perceber, por exemplo, então, assim, muitas empresas já oferecem, por exemplo, espaços reservados aonde a pessoa possa descansar um pouco, ou mesmo oferecem práticas, né, de meditação, oferecem, né, yoga, né? Assim, eu sei que essa não é a realidade de muitas empresas, mas a gente também vê alguns lugares aonde essa lógica holística ela já é considerada. Acho que, sem dúvida nenhuma, são lugares diferenciados. Assim, né? A gente não pode falar de uma forma generalista, mas eu acho também importante a gente dizer que, no âmbito individual, que a gente está olhando aqui para o que, de repente, as empresas podem fazer nesse sentido. Nem seja a melhor pessoa para falar sobre isso, até porque, né, eu não sou empresária. Mas eu acho que, no âmbito individual, é importante que a gente pense que tem muitas formas do indivíduo também tentar gerenciar essa questão do que se passa em termos de saúde mental. Então, assim, é óbvio, né? Assim, a possibilidade de fazer terapia, a possibilidade de fazer exercício, a possibilidade de utilizar das práticas contemplativas como formas, né, de se conectar. Eu acho que tem alguma coisa que também é muito do universo atual, e que sobre isso vocês vão poder falar muito melhor do que eu,
que é, de certa forma, dessa desconexão entre mente e corpo. Então, acho que as pessoas muitas vezes estão desconectadas no seu corpo. Então, assim, é importante, e acho que a pandemia também deixou isso muito claro. Assim, o quanto que a gente, quando estava todo mundo preso em casa, impossibilitado de sair, de ter a nossa vida como ela é, para a maioria das pessoas, o exercício físico, possibilidade de fazer algum tipo de exercício em casa, ou de fazer yoga, meditação, foram formas importantíssimas de tentar preservar a saúde mental. Então, eu acho que essas são algumas práticas que, no âmbito individual, eu acho que podem ajudar. Mas também acho que é importante dizer que, na minha experiência, muitas vezes, a partir do burnout, o paciente também pode ressignificar a sua relação com o trabalho. De forma nenhuma estou romantizando isso ou dizendo que é bom. Que precisa passar por isso para melhorar. Exatamente. Mas, por exemplo, tive pacientes e pessoas próximas que, a partir de um episódio de burnout, perceberam que tinham uma forma totalmente adoecida com aquele trabalho e foram trabalhar com uma outra coisa absolutamente diferente, onde elas poderiam imprimir uma nova lógica, onde poderiam exercitar aquilo que elas gostavam de uma outra maneira. Então, muitas vezes, a partir de um episódio, assim, dramático, você também encontra uma saída mais saudável. Legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai mais para o final, a gente faz um resumão aqui de checklists do lado mais empresarial, do lado mais individual. Eu gostei disso, quero falar também mais um pouco de coisas sobre o lado individual. Mas pensando ainda nesse início aí sobre esse assunto, Marina, a gente vê que a gente teve um aumento, um crescimento de mulheres ocupando cargos no mercado de trabalho, né? Muitas mulheres hoje trabalham comparativamente, de repente, sei lá, 20 anos atrás, a gente já tinha um aumento bem grande de mulheres no mercado de trabalho. Mas não necessariamente elas também diminuíram as responsabilidades nos outros setores da vida dela. De forma né? Tanto doméstico quanto familiar. E de hobby, de querer outras coisas da vida. Existe diferença disso também? Você acredita que os outros aspectos da vida, óbvio que o burnout a gente está falando que é um momento ali do trabalho ocupacional, mas a gente não tem como ignorar os outros aspectos da vida. Você acredita que tem a diferença entre mulher e homem por essa multitrabalho da mulher muitas vezes? Até porque é comum, né, Edma, quando a gente começa a estudar síndromes, algumas deficiências, é comum a gente verificar se é mais comum em homem, se é mais comum em mulher, se o gênero influencia. Sim. Então, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que o burnout não acometa de forma homogênea homens e mulheres. Claro que os homens também sofrem com isso, mas eu acredito que, por uma questão cultural, por a mulher ter uma dupla jornada de trabalho, por a mulher ainda ser um gênero associado ao cuidado, o feminino é ainda um gênero associado ao cuidado, embora a gente tenha sempre que problematizar isso. Eu acho que a busca que a gente vem lutando aqui pelos novos espaços, assim, ela é importantíssima, fundamental, mas a gente ainda vê uma disparidade muito grande. Sobretudo porque a gente tem que pensar que a gente vive num país onde a grande maioria das mulheres cria seus filhos sozinhas, sem a figura paterna. Então, essas mulheres, elas são mais sobrecarregadas. Essas mulheres, elas estão no mercado de trabalho, quando elas voltam, elas têm que dar conta dos filhos, elas têm que dar conta da casa, muitas vezes sem alguma pessoa que possa compartilhar desse cotidiano. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante da gente levantar, sabe? Que enquanto a gente estiver perpetuando assim, essa disparidade, a gente também vai ter mais mulheres adoecidas. A gente viu, por exemplo,
né, que era um desafio muito, né, eu posso falar também por ser mãe de 2 crianças pequenas, assim, né, quanto que trabalhar com crianças pequenas em casa, e crianças que estão ali te demandando, te exigindo cuidados, assim, o quanto que isso foi desafiador. De novo, não estou dizendo que os homens não participem desse processo, não sofram com isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso não se dá de uma forma igual entre homens e mulheres. Uhum. E vamos falar um pouquinho mais de sintomas, Marina. Como é que eu detecto? Meu corpo dá alguns sinais? Como é que eu tenho que começar a ficar alerta porque eu posso estar com sinais de burnout? Vou falar alguns sintomas. Eu acho que é importante a gente pensar que muitas vezes esses sintomas do burnout, eles se assemelham a sintomas de estresse, né? É um diagnóstico diferencial. Mas, por exemplo, alguns sintomas que costumam aparecer são esgotamento físico, sensação de impotência, falta de expectativa, dificuldade de concentração, alterações no humor, então, por exemplo, irritabilidade, tristeza, isolamento, dores de cabeça frequentes, alterações do apetite. Então, a pessoa vai ter um prejuízo em diversos âmbitos da vida dela. E muitas vezes, inicialmente, é difícil identificar que esses sintomas, eles aparecem isso que eu ia falar. Do trabalho, isso, né? Que eu ia falar. Tem que existir um olhar muito atento, porque a tendência, assim, se o indivíduo não olha com cuidado para essas questões, a tendência é que esses sintomas se agravem, né? E aí, assim, uma questão que, a princípio, você poderia, por exemplo, resolver apenas com o indivíduo fazendo terapia, problematizando algumas dessas questões em relação à forma como ele lida com o trabalho. Se você não olha para isso inicialmente, provavelmente em algum momento esse indivíduo ele vai precisar de medicação, né? Ele vai precisar ser encaminhado para um psiquiatra. Então, muitas vezes, assim, quando as empresas contam, que algumas empresas têm psicólogos disponíveis, às vezes são esses profissionais que fazem um primeiro diagnóstico e que, às vezes, em casos mais sérios, encaminham esses pacientes para tratamento psiquiátrico também. Né? Esse é um paciente que pode ser afastado, esse é um paciente que pode ficar licenciado. Então, assim, a gente não está falando de alguma coisa que é simples, a gente está falando de alguma coisa que é multifatorial. Pelo que eu estou entendendo, então, se ele não tratado ou não diagnosticado precocemente, digamos assim, entre aspas, né, ele pode se agravar a longo prazo e pode, por exemplo, evoluir para alguma outra síndrome, alguma coisa? Sim, ele pode evoluir para um quadro depressivo mais grave, ele pode, né, esses transtornos de ansiedade podem evoluir, por exemplo, para um transtorno de pânico, para um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, é isso que eu tô falando, assim, a gente não tá falando de alguma coisa que é superficial. A gente está falando de alguma coisa que tem muitas variáveis, entende? Porque você tem a forma do indivíduo lidar com aquela situação especificamente, mas você também tem a forma como a empresa lida com os seus funcionários, lida com o processo de trabalho. Pode parecer alguma coisa mais simples, mas na prática é algo bem complexo. Eu já tive contato com algumas pessoas com burnout, e inclusive uma evoluiu para síndrome do pânico, de não conseguir mesmo entrar no carro para trabalhar. Sim. Já tinha os sinais de ansiedade, né, no corpo, taquicardia, ficava nervosa, congelava, o famoso congelava, não conseguia. Sensação de morte iminente. E é isso que eu ia te falar sobre os sintomas. Tudo isso acontecia antes, mas não correlacionava com o trabalho, não correlacionava com
com a quantidade de estresse e de pressão que essa pessoa sofria, e porque a gente sempre acha que vai dar conta, Sim, né? sim. Não, eu vou dar conta. E eu acho que não sei se eu tive burnout, mas assim, eu talvez tenha tomado a decisão de mudar um pouco antes do burnout, talvez, não sei, mas assim, eu tive vários prejuízos da minha saúde por causa de trabalho, mas eu sabia de alguma forma consciente que era um período da minha vida, que eu ia passar aquilo em algum momento, então talvez isso tenha segurado um pouco a minha onda, mas nesses casos que eu falei, a pessoa sempre acha que vai dar conta, assim, e como que a gente faz? Dá umas dicas assim, tipo, cara, eu não tô dando conta, eu preciso mudar, assim. Deixa eu só falar uma coisa para eu não esquecer, que eu acho que é importante de mencionar, que é o seguinte, minha impressão é de que, graças a Deus, né, assim, eu hoje tenho, né, 39 anos, assim, eu acho que as gerações mais novas têm uma forma muito diferente, vem vindo com uma forma muito diferente de olhar para o trabalho. A nossa geração e as gerações anteriores tinham por hábito ter essa visão do trabalho como aquilo que te definia. Você era definido pelo cargo que você ocupava, por aquilo que você fazia. Então, eu acho que a gente foi ensinado dentro de uma lógica que fazia com que o trabalho ficasse no centro da nossa vida. E isso, muitas vezes, fazia com que a gente também fosse para além daquilo que era tolerável. Minha impressão é de que as gerações mais novas têm uma relação mais saudável com o trabalho. Eles já pensam, por exemplo, que é importantíssimo trabalhar, mas que eles também querem ter tempo para visual, que eles também querem ter momentos com a família. Eu percebo isso, tanto que assim, né, hoje em dia é muito mais comum você ver um jovem que às vezes passa de uma empresa para outra, porque num determinado momento ele imagina que aquela lógica ali não está funcionando, não está servindo mais aquilo ao qual ele se propõe. A geração dos nossos pais tinha uma relação muito diferente com o trabalho, né? As pessoas ficavam 20, 30 anos na mesma empresa, né? Muitas vezes problematizando muito pouco esse processo. Então, assim, eu acho que isso é importante de dizer, porque eu acho que as novas gerações já caminharam um tanto nesse sentido. E aí eu me perdi na pergunta. Você tinha me perguntado o que eram formas de lidar com isso. Muitas vezes esses sintomas já estão meio que no nosso dia a dia, a gente não sabe se é estresse, se é família, se é trabalho, já tem muitos esses sintomas. E aí tem momentos assim que eu me sinto exausta mesmo, assim, o que eu faço para mudar e tal, entrando um pouco mais, assim, em algumas dicas que, tipo assim, o que eu tenho que olhar, se é outra, não sei, assim, o que eu faço, assim, eu pela minha experiência, assim, quando eu me senti desse jeito, mesmo assim, eu sou essa pessoa aí que você descreveu, não tinha ânimo para nada, é verdade, eu não tinha ânimo, comia o que quiser, o que viesse na minha frente eu comia, tava nem aí pra qualidade. Você fez o checklist dos sintomas. Fiz, total. Eu me coçava inteira, tinha coisa na pele. Daí eu falei, vou mudar de lugar, porque eu só queria saber se era o lugar que eu tava ou se era o que eu tava fazendo. Eu não tava na dúvida. Eu falei, será que é o lugar que eu tô ou que o meu trabalho em si? Daí pedi para mudar de lugar e vi que realmente não era o lugar. Era eu mesmo, que aquilo não se encaixava mais na minha vida. Então, esse foi uma sacada que eu tive antes de chegar naquele ponto de exaustão que outras pessoas... Eu tenho muitos relatos, assim, para contar de pessoas que, um belo dia, não conseguem sair de casa, assim, nada faz sair de casa. Uhum. Mas, então, eu tive esse ponto de interrogação. Pô, será que é isso? Será que é isso? Eu imagino que, sei lá, realmente tirar um dia de folga faz sentido ou não faz? Eu tô falando assim mais tecnicamente. Sim. Será que um dia de folga vai resolver? O que a gente tem que observar, assim, né? Porque é muito comum, né? Fica um dia em casa. Não, agora estão discutindo muito, tem alguns países que agora estão adotando a sexta-feira, né? A sexta-feira livre. Então, assim, tem muitos, né? Tem alguns lugares que já estão adotando a sexta-feira como mais um dia. Então, são jornadas de trabalho de 4 dias na semana. E aí você me perguntar, funciona? Não sei. Acho que não tem uma resposta definitiva para isso.
assim, né? De, todos devem aderir, não sei. Se a gente pensar, até bem pouco tempo atrás, o home office também não era uma realidade para quase ninguém. O home office passou a ser uma realidade depois da pandemia, né? As empresas também foram vendo que, funciona. Então, o cara fica em casa, mas ele também consegue trabalhar. Então, são novas formas de trabalho que talvez precisem ser testadas. Mas eu acho, Edma, que você tocou numa questão que é muito importante, que é a possibilidade do indivíduo também fazer uma autoanálise sobre aquilo que vem se passando com ele. Então, assim, o burnout, ele é um esgotamento que ele vem decorrente do ambiente de trabalho. Ele é uma doença ocupacional. Nem tudo é burnout, né? Assim, você pode estar passando por outras questões na sua vida que não tem a ver exatamente com o seu ambiente de trabalho. A forma como você vem se sentindo certamente influencia no seu ambiente de trabalho. Mas talvez ele não seja o causador daquilo que te incomoda. Então, o que eu acho, assim, que a pessoa que, por exemplo, está escutando aqui esse podcast, escutou essa lista aqui de sintomas, se reconheceu em grande parte deles, eu acho que é importante que essa pessoa possa, de repente, procurar uma terapia para tentar entender quais são as razões que levam você a se sentir dessa forma, para entender se o seu desconforto ele está relacionado ao trabalho. Estão dizendo, né? Assim, você mudou o lugar onde você trabalhava e percebeu que esse incômodo continuava, quer dizer, então não era alguma coisa que tinha a ver exclusivamente com o lugar em que você estava, mas também a forma como você lidava com o seu trabalho. Há formas muito adoecidas de lidar com o trabalho. Exatamente por isso que eu falava inicialmente. Eu acho que a gente vive, né, numa lógica capitalista que entende o trabalho como algo que é essencial, fundamental, que te define. Se você não tem sucesso no seu trabalho, você é desvalorizado imediatamente. Então... Sabe o que era sucesso para personal trainer, Marina, que eu escutava quando eu me formei? Me conta. Tem que ter agenda cheia. Pessoa que não tem agenda cheia, não trabalha, não dá aula 6 horas da manhã e sai da sala 10 da noite, não era personal de sucesso. Teve um momento que eu me culpava por não estar dando aula às 6 horas da manhã. Uhum. Entendeu? Como assim? A academia está aberta. A academia está aberta e eu não estou dando aula? Sim. E aí eu acho o seguinte, né, Edma? Tem um determinado momento onde quem tem que dar esse limite é você. Sim. Ninguém vai dar esse ponto, não, né? Vai falar, olha, fica mais caro sempre, né? Trabalha menos. E eu acho que, né, assim, no caso, você está mencionando o personal trainer, né? Eu acho que o profissional liberal ele também tem um desafio muito grande em relação a isso, porque a gente não tem direitos trabalhistas assegurados, então a gente também se sente pressionado, né, a trabalhar mais, a preencher esses horários. Você não sabe se no mês seguinte, né, vão ser o mesmo número de alunos. Então, eu acho que é alguma coisa muito desafiadora, sim. E acho que, né, me metendo um pouco a colher assim, na área de vocês, também é alguma coisa muito díspare, né? Assim, a quantidade de mulheres personais trainer em relação aos homens. A gente vê ainda hoje um mercado que é dominado ainda pelos homens, né? Masculino. Uhum. Então, talvez, né, nesse sentido, mais uma vez, a mulher precise ficar aí ligando pelo seu espaço, para ter que ser melhor que o melhor, para reafirmar o seu lugar. Então, acho que é difícil, sim. Queria voltar a uma fala que a Edma falou. Que eu acho importante. A Edma citou o exemplo dela, né, como identificando vários sintomas, vendo que alguma coisa não estava legal com ela, até que ela teve uma virada de chave. Sim. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem, muitas das vezes, essa virada de chaves. Sim. Por diversos motivos. A Edma tem a sorte
nesse caso, de ser profissional do movimento. Então, ela entende o que está acontecendo no corpo dela. Ela entende da saúde. Vamos pensar, Marina, numa pessoa que não se conhece fisicamente e que ela ainda também não chegou num reflexo físico desses sintomas, tá? Existe alguma forma de eu entender que aquilo ali que está acontecendo comigo foge do normal, do esperado? Por exemplo, vamos pegar um outro transtorno para eu tentar ser um pouco mais claro. Uma neurose, por exemplo. Quando é que eu sei que esse meu comportamento, ele é uma neurose ou é simplesmente comportamento excessivo, mas não chega a ser uma neurose? Existe algo que eu posso verificar? Sei lá, é um prejuízo. Rafa, quando você tem um prejuízo financeiro, entende? Eu acho que é importante a gente pensar no grau de sofrimento que determinado transtorno, seja ele qual for, adquire na vida da pessoa. Então, por exemplo, né, a gente pensando em alguém muito leigo, né, assim, que acho que é o caso que você está trazendo aí, né, assim, alguma pessoa que tem pouco acesso, que talvez desconexa, é um termo muito específico, né? A gente está falando para um nicho aqui de pessoas. A gente vai falar para a maioria da população burnout, não vão ter ideia do que você está falando. Então, eu acho que, por exemplo, quando você começa a se sentir com uma ansiedade que é muito descabida, com a qual você não consegue dar conta, quando você, de alguma maneira, passa a não conseguir realizar atividades que eram atividades que você realizava normalmente. Quando o ato, por exemplo, o médico estava falando, eu ia falar da paciente dela, mas não é... Não, era só conhecida. Da conhecida dela, né? Assim, que passava, por exemplo, a ter uma crise quando ela, por exemplo, ia pegar o carro para ir para o trabalho. Ou quando você, por exemplo, começa a se sentir mal, você está se arrumando para ir para o seu trabalho, você começa a se sentir muito mal, muito ofegante, por exemplo. Você não consegue pegar o ônibus para ir para o seu trabalho, você não consegue se relacionar com o seu trabalho, você não consegue trocar com seus pares, você não consegue... Também tem isso, eu acho que a gente pode, nós aqui, que estamos conversando agora, provavelmente muitas das pessoas que também escutam o podcast, a gente fala de um lugar muito privilegiado de pessoas que trabalham com aquilo que gostam, que estão num lugar mais confortável, de certa forma, de falar. A gente pode pensar que grande parte... Mesmo assim, eu quase cheguei lá, hein? Imagina. Isso, porque a gente não está imune a nenhum desses processos, muito pelo contrário, a gente está dentro desse mundo neoliberal globalizado. Mas a gente pode pensar que grande parte da população trabalha porque tem que trabalhar, não tem, né, muitas vezes a menor identificação com aquilo que está fazendo, faz porque tem que fazer, enfim. Então, eu acho que algumas formas de olhar para o sofrimento seriam essas. Infelizmente, ainda hoje, Marina, mas 2022, sim, ainda hoje, a gente tem um olhar, muitas vezes, desqualificante para a doença mental. Isso é bobagem, isso é besteira, isso é doença, estão inventando doença, isso não existia antes, estão inventando isso agora. Na verdade, são questões que sempre existiram, mas que a gente resolveu problematizar, né? Porque as pessoas estão adoecendo mais, porque está trazendo mais transtorno para as empresas, para os empresários, não importa. Mas a gente está com os olhos voltados para essa questão. Então, acho que quando você passa a ter um prejuízo das suas atividades diárias, quando você não consegue, como eu disse, ir para o seu trabalho, quando pensar no seu trabalho é alguma coisa que traz muito sofrimento, quando você se isola, quando você não tem rede dentro do seu trabalho, quando você sofre algum tipo de assédio moral, quando você é desqualificado pelo seu chefe, né, destratado, e aquilo faz com que você se veja num lugar desqualificado, de fracasso, menos-valia. Então, eu acho que é um alerta que você tem que ligar para que alguma coisa não tá legal. E aí, assim, junto
aliado, né? Essa importância da gente pensar no que se passa no nosso ambiente de trabalho. E aí, isso que eu também falei, assim, que é garantir espaços aonde a gente possa nos cuidar para além daquilo que nos representa produtivamente. Então é isso, você fazer um exercício, você meditar, você ir no cinema, você ver arte, sabe, assim, você se conectar com coisas que te deem prazer, que façam sentido para você, que te nutram de outras formas. Perfeito. Rafa, só adicionando uma dica, eu acho que também observar o sono. Ah, verdade. Também é fundamental. A gente começa a ficar muito agitada para dormir, sonhar com trabalho. Sim. Até porque... Tu acorda exausta. E assim, é interessante você falar isso, Edma, porque assim, a gente comumente associa o paciente depressivo àquele paciente prostrado, que não quer levantar, que não quer fazer nada. Mas, em grande parte dos casos, a depressão ela cursa com irritabilidade, muitas vezes cursa com insônia. Então, a gente tem que pensar que ter um prejuízo, né, nesses outros âmbitos da vida, né, o sono, a alimentação. Você falava anteriormente aí da obesidade, como é que muitas vezes a comida ela vai ocupar esse lugar de alento, de conforto emocional. Então, a gente está atento, sem dúvida, para esses outros aspectos também. Boa, pessoal, você que está ouvindo, a Marina falou, você falou uma coisa, Marina, muito interessante, que é as pessoas descredibilizam. Existe isso? Descredibilizam. Isso, descredibilizam as questões mentais ainda hoje em 2022. Então, Sim. convido a todos vocês que estão ouvindo não serem essas pessoas. Eu acho que muitas vezes quando alguém vem contar alguma coisa pra gente, algum colega de trabalho, ou mesmo um amigo, ele no momento de final de semana, ele vem contar alguma coisa, a gente às vezes não liga e pode ser um alerta. Então, você que agora já sabe que um simples relato desses sintomas pode ser algo mais grave, incentive a pessoa a procurar ajuda, porque isso pode ser bem prejudicial para ela a longo prazo. Então, não seja essa pessoa que ridiculariza os sintomas das pessoas, por favor. Sim, e acho que tem uma coisa importante de falar também, né, que assim, hoje em dia, né, com essa possibilidade do atendimento online, isso facilitou muito a vida das pessoas em relação à terapia, que você não precisa se deslocar para fazer a sua sessão de análise. Além disso, né, assim, as faculdades de psicologia, muitas sociedades de psicanálise oferecem atendimento a preços populares, que, né, muitas vezes as pessoas também têm essa questão financeira como muitas vezes um impedimento. Então, assim, para dizer também, tem lugares, né, que possibilitam esse serviço, assim, fora a rede pública, que através do SUS disponibiliza o atendimento através de seus dispositivos de saúde. Infelizmente, a gente conta com uma rede inflada, com uma possibilidade de atendimento muito inferior à demanda que a gente tem, né? Mas, enfim, tentando dar conta aí de todo esse pessoal que está precisando de ajuda. Existe caminho, sim. E não ache que é besteira, não. Esse eu acho que é um bom primeiro passo. Não é isso, Rafa Brandão? Tá satisfeita, Rafa Brandão? Super. Eu queria só voltar, antes da gente terminar, um pouquinho mais no tratamento, tá? E você disse, Marina, a respeito das 4 horas, as 4 vezes por semana que as pessoas estão aderindo, algumas empresas aqui no Brasil, inclusive algumas startups, né? Quando a gente entra na parte do tratamento, a diminuição da carga horária, o afastamento do trabalho, ele é realmente necessário? Obviamente a gente entende que tem níveis de burnout, mas como é que funciona isso na prática clínica? Então, na verdade, o paciente, na grande parte das vezes, no paciente fazendo terapia, e mesmo nos casos mais graves, onde ele precisa
tomar medicação associada, muitas vezes é possível o paciente continuar trabalhando. Ele vai fazer esse processo concomitante ao trabalho. A gente tem que pensar que um indivíduo que ele precisou sair de licença para se tratar, ele é um indivíduo que já está, né, sofrendo num nível muito mais alto. Né? E assim, esses casos não tem como mesmo. Ele vai... Por isso que eu acho que é importante a gente voltar e falar sobre a importância das empresas problematizarem os seus processos de trabalho, porque é muito mais caro você ter um trabalhador que está ali licenciado, e você vai precisar dar esse suporte a ele, do que você oferecer um ambiente de trabalho mais saudável, onde isso não aconteça, onde você não tenha pessoas afastadas por burnout. Acho que num certo lugar isso pode parecer muito fantasioso, muito utópico, mas acho que se as empresas elas não apostarem na prevenção e questionarem esses processos de trabalho, a gente vai ter cada vez mais pessoas esgotadas, porque eu acho que a lógica de trabalho atual é uma lógica de esgotamento. Né? Sim. Pelo que eu escuto falar aí, naquele tempo que eu participava, ainda se mantém. Marina, a gente amou saber mais sobre o burnout. Espero que a gente ajude bastante pessoas, mas agora você vai participar das perguntas mais difíceis do programa. Conversar sobre burnout. Quiz Toque da Saúde. O Quiz Toque da Saúde. Falar sobre burnout foi fácil. Vamos ver se agora... Ai, Senhor. Vai. Agora é a Marina. Pode ser a psicóloga, porque faz parte de você, não tem jeito, mas fique à vontade, mas são respostas bem... pessoa física. É a pessoa física agora, exatamente. O que é saúde para você? Então, saúde para mim é bem-estar físico, mental. Eu acho que acho que cada vez mais a gente pensa ou deveria pelo menos pensar no indivíduo na sua forma holística. Eu não acredito assim que seja possível a gente pensar ainda hoje um indivíduo fragmentado, assim, que não esteja conectado. Eu acho que de novo, assim, o que a gente passou na pandemia fez com que a gente pensasse muito, né, ou pelo menos deveria ter feito com que a gente pensasse muito sobre essa conexão entre o físico e o mental, como é que a gente precisa estar bem nesses dois aspectos para que a gente consiga caminhar. Então, saúde para mim é isso. Ótimo. E uma experiência inesquecível. A maternidade, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a maternidade é a experiência mais incrível e mais desafiadora, por que não, de uma mulher, assim. Eu acho que foi uma experiência que me mudou radicalmente, assim. Eu acho que o comprometimento de você estar criando um outro ser humano, transmitir valores... É alguma coisa que é assim, interessantíssimo e que é assustador ao mesmo tempo, né? Se pensar muito... Não... Exato. Eu acho que a gente está sempre nessa... Os pais estão sempre nessa corda bamba, assim, entre o deleite absoluto e o total desespero. Acho que é isso. Só imagino. E se você pudesse escolher alguém para dar uma caminhada bem longa, para bater aquele papo bem longo, perguntar o que você quisesse, quem seria e por quê? Pode ser alguém que não está mais aqui? Pode ser. Então, eu acho que eu chamaria a minha avó, que não está mais aqui, mas que foi uma referência assim, feminina para mim muito forte. Minha avó morreu, acho que com uns 85 anos, foi jogadora de vôlei profissional, numa época onde as mulheres pouco saíam de casa, trabalhou fora, criou 3 filhos. Então,
Eu acho que foi uma mulher que conseguiu transgredir muitas normas que eram vigentes naquela época. Eu acho que eu tinha uma vontade muito grande, né? Assim, hoje, já adulta, já mãe, de ter tido a oportunidade de perguntar coisas da vida, assim, para ela, sabe? Assim, ela perdeu a mãe dela muito cedo, foi criada no orfanato. Então, assim, uma pessoa que tinha uma história de vida, assim, muito interessante e que eu acho que sempre conseguiu levar a vida de uma forma muito positiva. Apesar de ter tido essa história, assim, com muitas perdas, enfim. Então, acho que se eu tivesse a oportunidade hoje, eu ia ficar andando e conversando com ela sobre a vida, sobre as escolhas que ela fez, o que ela pensava. Eu era mais nova quando ela morreu, então acho que eu teria essa vontade, assim. Legal. E se você pudesse ter uma habilidade, um superpoder, qual seria e principalmente por quê? Um superpoder? Escolhe um. Então, na verdade, eu tenho... Porque primeiro era uma habilidade, né? Agora você está falando um superpoder. Pode ser o que você quiser. Não, vou te falar que são coisas diferentes. Problematizando a pergunta. Então, uma habilidade, eu queria apenas ter uma habilidade com bola. Qualquer uma. Foi horrível. Mas se você for pensar, por exemplo, no Michael Jordan, é um superpoder, pô. Já não é mais uma habilidade. Acho importantíssimo eu falar isso. Foi bem humilde nessa resposta, gostei. Para 2 professoras de educação física, acho importantíssimo eu falar isso. Eu reconhecer. Uma avó jogadora de vôlei. Exato, você pensa na tristeza dela, mas é verdade. Tá, mas eu tô curiosa, por que você queria ter uma habilidade com bola? O que você ia mudar na tua vida? Porque eu sempre achei incrível as pessoas que eram muito habilidosas no esporte. Não era o meu caso, nunca foi meu caso, né? Eu era mais do intelecto, assim, né? Ficava mais no campo das ideias, mas eu, em termos, assim, de movimento, assim, sempre foi mais difícil para mim. Então, assim, se você me perguntasse de uma habilidade, eu queria ter essa habilidade. Entendi. Mas se você me perguntasse de um superpoder, eu acho difícil essa do superpoder. Porque eu acho que tem dois superpoderes que eu acho interessantes. Assim, um que é do teletransporte, que na cidade do Rio de Janeiro é uma benção. Isso aí é da Rafaela, isso aí é do time da Rafaela. Né? Tá isso comigo. É maravilhoso. Eu trabalho num hospital no Flamengo, moro na Barra, meu consultório, né, graças a Deus é aqui na Barra também, mas tem um deslocamento aí que eu acho que o teletransporte me resolveria a vida. Mas eu fico pensando que também devia ser muito legal ser invisível. Assim, você ter um pouco essa coisa de estar nos lugares e ninguém saber, ou sair do lugar e ninguém saber. Sabe? Isso aí eu faço direto. Dá esse ghosting, né? Chama ghosting agora. Você sai a francesa. Então, acho que são 2 coisas que eu adoraria. Muito bom, muito bom. Boa! Ô, Mariana, a gente amou o nosso papo, como a Edma disse, a gente aprendeu bastante. Gente, eu amei muito. Eu não sabia. Amei muito. Desculpa se eu falei pra caramba. Tô falando. A gente adora. Esse podcast é o melhor lugar para pessoas que falam muito. Muito bom. Eu sou faladeira, mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal, assim, que eu acho que é importante falar, assim, que eu acho que muito dessa possibilidade também vem do fato de vocês deixarem a gente muito à vontade para se colocar. Então, isso é um mérito de vocês. Que bom. Obrigada, eu adorei. Mas, ó, a galera aqui que tá ouvindo tá muito curiosa. Se quiser trocar um papo com você, falar sobre um pouquinho mais a fundo desse assunto ou de outros assuntos, como é que a gente acha? Então, eu vou disponibilizar o meu e-mail, que eu acho que é uma forma, uma primeira forma das pessoas que tiverem interesse se aproximarem. A gente fez um recorte aqui de um tema como o burnout, mas tem evidentemente outros temas com os quais eu trabalho, que talvez interessem ao pessoal. Lembrando que nós não somos fragmentados, não somos seres só que trabalhamos.
Graças a Deus a gente tem muita coisa para falar, para dividir. Então, eu vou passar meu e-mail. Meu e-mail é Marina, C de casa, Diuana, vou soletrar, porque esse sobrenome sempre dá confusão. É D de dado, I-U-A-N de Natal, A. Então, Marina, C, Diuana, @gmail.com. Então, assim, foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí. Bom, galera, quem está ouvindo aqui, o e-mail da Marina vai estar na descrição desse episódio, em todas as plataformas que você está visualizando ou ouvindo. Não esqueçam de entrar no site e conferir lá nossa plataforma de saúde, toquedasaude.com.br. Encaminhe esse episódio, por favor, para todo mundo. Lembrando que se você não teve nenhum sintoma, tenha sorte de estar bem saudável no seu trabalho, mas você também é responsável por ajudar algumas pessoas que possam estar passando por isso. Então, por favor, encaminhe esse episódio para o máximo de pessoas possível. Obrigada para quem chegou até aqui. Valeu. Até a próxima semana. Até, galera.